Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para o próximo capítulo do Ponto de Inflexão com Flávio Augusto. Em fevereiro de 2018, completaram-se 30 anos desde que eu e minha turma entramos pela primeira vez pelos portões do Colégio Naval. Foi a primeira vez que eu retornei àquele cenário tão marcante de minha história. Se parasse por aí, já seria uma experiência muito emocionante. No entanto, o comandante do Colégio Naval, o capitão de mar e guerra, Serafim, me convidou para dar uma palestra para os quase 600 alunos da instituição. Foi um dos dias mais emocionantes do ano, quando entrei novamente pelo mesmo auditório em que vivi tantos conflitos e, 30 anos depois, sem qualquer mágoa, ao contrário, muito carinho, retornei pela porta da frente para compartilhar minhas experiências como empresário que me tornei em 3 décadas. Interagir com os alunos e fechar esse ciclo foi muito importante para mim. O Colégio Naval me entregou uma placa de homenagem e saí de lá com a alma lavada. Bem, em 1991, eu estava preparado para começar minha faculdade de Ciências da Computação. Apesar de ter passado na Unicamp, decidi que estudaria na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro, porque não queria ficar longe de uma linda menina de 15 anos, na época chamada Luciana, mas isso já é outra história. Aí aqui, nos próximos capítulos, ele faz um resumo das histórias que eu já contei, dos pontos de inflexões entre entrar na marinha e não entrar, entre continuar ou não seus estudos e as decisões que ele tomou. Após esse resumo, ele continua a sua história aqui, ó. É incrível constatar que aos 18 anos eu nunca tinha pensado que precisava ganhar dinheiro. Em meu juízo de valor, eu só precisava estudar. Como minha autoconfiança pedagógica era altíssima, devido às minhas experiências anteriores, passei em todos os vestibulares que prestei, bem como acreditava que passaria em qualquer concurso público no qual me inscrevesse. Só uma ressalva aqui, preste atenção que por mais que ele tenha se frustrado ou desistido da carreira na Marinha, toda a bagagem e tudo que ele aprendeu, todo o esforço que ele colocou para obter esse resultado e atingir o alvo que ele queria, não foi perdido, muito pelo contrário, isso acrescentou na vida dele grandes aprendizados e experiências que o tornou uma pessoa capacitada para enfrentar qualquer tipo de adversidade, segundo o que ele conta aqui. E eu posso concordar plenamente com isso, porque tudo que fazemos na vida reflete no nosso futuro. Continuando, logo, trabalhar para ganhar algum dinheiro até aquele momento não estava nos meus planos, mas algo avassalador mudou essa lógica em mim. Esse algo tem nome, Luciana. Uma linda menina sorridente de 15 anos, com brilho no olhar e uma extrema capacidade de me encorajar em minhas maluquices. Preste atenção em outra coisa aqui, por isso que é muito importante você ter cuidado do seu coração e por quem você se apaixona ou permite o seu coração se apaixonar, para quem você se abre. Isso pode mudar completamente a sua vida em um futuro próximo, de médio ou longo prazo. Aqui nós vamos ver essa história, que para mim ela é bastante marcante, fascinante, uma história de grande exemplo e superação. E uma história que faz nós refletirmos e ensinar para os nossos filhos, para os nossos pessoas que nós amamos, para os nossos queridos, para amigos também e colegas, de que as nossas escolhas, elas são de extrema importância em nossas vidas, para os resultados que nós vamos obter mediante essas escolhas. Continuando, uma delas, poucos meses depois de que nos conhecemos, tivemos um desejo muito forte de nos casarmos. Não queria mais me despedir, estava apaixonado. Eu queria construir minha vida ao lado dela. Entende uma coisa, quando você realmente encontra a pessoa certa e você realmente não deixa se levar pelas suas emoções
e você tem uma razão por aquilo que você escolheu e você enxerga um futuro promissor naquilo, você não tem mais dúvida do que você quer. Isso não passa a ser uma diversão ou um momento prazeroso na sua vida. Isso já passa a ser a construção de uma história. Então é exatamente aqui o que ele diz e que eu vejo aqui uma grande importância em ressaltar isso daqui para que você esteja atento às suas emoções, às amizades que você tem, com quem você se relaciona e às escolhas que você faz. Sobre o prazo, o mais rápido possível. Foi então que me dei conta de que faltava um pequeno detalhe: ganhar dinheiro. Sempre gostei de relógios. O primeiro relógio que ganhei foi um Casio digital. Ficava olhando para ele segundo após segundo e ficava impressionado com o seu funcionamento, além de aproveitar sua função de calculadora. Tinha 10 anos e cursava a 5ª série. Pegando um ônibus em Bangu, fui assaltado, tomei um pescotapo e levaram meu querido relógio. Aos 18 anos, com a necessidade de ter dinheiro para pagar o sorvete e o cinema, vendi o relógio que usava para um amigo de minha sala de aulas. Com o dinheiro, comprei outro que também vendi. Ganhei a confiança do fornecedor e, além de ter comprado mais um para mim, peguei outro relógio em consignação. Vendi os dois. Quando me dei conta, tinha um caderninho de clientes e encomendas que atendia, aumentando minhas vendas. Muitos cinemas e sorvetes foram pagos com o que ganhava com essa minha nova atividade. Foi quando iniciei minha carreira internacional. Foram 2 viagens ao Paraguai, nas quais tinha acesso a mercadorias com preços mais atrativos e que me proporcionaram melhores margens. Mas eu nunca considerei que vender os relógios fosse o que eu planejava fazer em meu futuro. Preste bastante atenção, por mais que ele tenha ganhado dinheiro e tenha visto um futuro promissor no comércio, comprando e vendendo produtos, e tenha visto ali no Paraguai oportunidades de ele crescer financeiramente, não era o foco, o objetivo principal da vida dele. Então é bastante importante também você nunca deixar de ter foco no seu sonho, no seu objetivo principal, para que essas coisas não sejam uma distração na sua vida para roubar-lhe a sua felicidade. Porque o dinheiro não é tudo na vida. Muitas das vezes você está ganhando dinheiro, você está fazendo dinheiro, você está realizando os seus desejos do momento, mas isso daqui está roubando a sua felicidade e o seu objetivo principal, no qual você verdadeiramente vai se sentir feliz, vai se fazer feliz por conta de realizar aquilo que você realmente busca. Então, aqui ele não fala, mas eu vou dizer mais um ponto de inflexão para ele. E na vida, porque ele teve entre escolher continuar ganhando dinheiro com o comércio e escolher focar no futuro que ele queria para a vida dele, o seu objetivo principal pelo qual ele buscava. Então ele não permitiu que essa distração, apesar de muito tentadora e promissora na vida dele, lhe roubasse a sua felicidade. Então esteja você também bastante atento a esse tipo de coisa. Muitas pessoas cometem esse tipo de erro. Eu, em particular, já cometi esse erro na minha vida, mas corrigi a minha rota. Então nunca é tarde para você corrigir a sua rota e ser feliz naquilo que você quer. Era uma tarde de domingo e, como de costume, eu estava na casa da Luciana. Depois do almoço, vi um jornal de domingo em cima da mesa, em frente ao sofá. Naquela época, um de meus canais de vendas era o caderno Classificados do jornal. Não existia internet e o caderno dos classificados era uma versão impressa do Mercado Livre que tinha disponível na década de 90. Para minha surpresa, ao folhear o jornal, percebi a existência de uma área de empregos. Fiquei curioso e comecei a ler os diversos anúncios que ofereciam vagas nas mais diversas áreas de atuação. Um deles me chamou a atenção. Não exigia experiência anterior e tampouco exigia curso superior. O designer do anúncio era atrativo e me transmitia uma ideia de ser algo importante.
mesmo sem dar detalhes sobre a vaga oferecida. Então pensei, minha faculdade vai começar em agosto. Até lá, ainda tenho 5 meses. Talvez fosse uma boa ideia fazer um bico até as aulas começarem. Também pensei, na pior das hipóteses, mesmo que não fosse selecionado e contratado, somente de ter tido a experiência de participar de um processo seletivo já seria de grande valia. Entende? Presta atenção aqui em uma coisa. Tudo que aparece na vida dele para ele fazer, ele faz conforme as forças dele, ele faz para adquirir experiência, bagagem e aprendizados. E nisso daqui ele vai em todos os pontos de inflexões ou bifurcações ou oportunidades que a vida lhe traz, ele vai fazendo observações e ele vai também aqui fazendo as suas escolhas, estando sempre perceptível se isso tem congruência com o sonho dele, com o objetivo principal que ele tem na vida. Então isso daqui também está escrito em Provérbios: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, lá não há indústria e nem trabalho. Continuando, também pensei, aqui falei que na pior das hipóteses não fosse selecionado e contratado, somente ter tido a experiência de participar de um processo seletivo já seria de grande valia. Recortei o anúncio e levei para casa a fim de me preparar para comparecer no centro do Rio de Janeiro, no dia seguinte, para participar do processo seletivo. Ao chegar em casa, pedi uma gravata emprestada ao meu pai. O anúncio exigia a gravata para participar da entrevista, por isso, resolvi sair bem cedo, para não correr risco de meus amigos me verem de gravata. Afinal, era a primeira vez que vestia esse acessório estranho. Para chegar às 8 da manhã, saí de casa às 15 para as 6. Ao chegar ao local da entrevista, fiquei surpreso porque havia uma fila que dava volta na esquina. Tive a oportunidade de ir embora, mas depois de cruzar a cidade por 2 horas e 15 minutos, decidi encará-la. Na fila conheci algumas pessoas, todas elas tinham muita experiência profissional e já tinham participado de muitas entrevistas diferentes de mim. O papo era estranho, desconfiado e bem ressentido. Não entendia muito bem o contexto daquela falta de esperança, mas senti, com minha inocência, em busca de minha primeira experiência, essa era minha única expectativa. Enfim, chegou a minha vez. Éramos um grupo de 8 pessoas na sala. A gerente, uma loira por volta de 25 anos de idade, 1,80 m de altura, fazia perguntas de forma muito enfática e eu observava tudo. Naquele mundo que ainda não conhecia, tudo era diferente. As roupas, o vocabulário usado e a frieza com que a gerente dispensava os que não estavam no perfil que ela buscava. Percebi que minhas 4 horas de espera poderia se transformar em uma experiência de apenas 4 minutos. Antes de ser mais um a ser dispensado na minha vez, ela fez a seguinte pergunta: por que você quer ser um executivo? Eu dei uma das respostas mais estúpidas que um candidato a uma vaga de emprego pode dar. Respondi assim: na verdade, nunca pensei nisso. Minha intenção é apenas trabalhar por 5 meses antes de começar minha faculdade em agosto deste ano. Ou seja, estava em busca de um bico. Não sei o que fez me aprovar para a próxima etapa e começaria no dia seguinte. Aqui eu quero fazer uma ressalva do seguinte: ele não sabe o que fez aprovar nessa etapa. Como ela era uma gerente e trabalhava no RH, em recrutamento de pessoas, possivelmente muito experiente já, sabia discernir e interpretar a intenção das pessoas, bem como também os seus comportamentos e nas suas falas, se elas eram verdadeiras, éticas e morais. E o que exatamente aqui ela viu nele foi o que? Sinceridade, verdade e comprometimento pela causa que ele estava pleiteando. Então, quando você vê isso daqui em uma pessoa, por mais que essa pessoa não tenha perfil para o que você está buscando, essa pessoa tem conteúdos que possa ser explorado
e possa ser investido nela tudo aquilo que você tem para que ela desenvolva o que exatamente você busca para dentro da sua empresa. E isso daqui está no Salmo 15, que eu já li para vocês, mas vou repetir: aquele que fala verazmente segundo o coração, e que ainda que jure com dano seu não muda, e o que ele faz aqui é exatamente isso: ser verdadeiro, autêntico e prometer uma coisa com verdade e cumprir. Por esse motivo acredito eu que ela o deve ter contratado. Então aqui ele foi bastante sincero, verdadeiro e autêntico. Isso daqui é indispensável em uma pessoa para você o ter ao seu lado. Dito isso, desejo a todos vocês um ótimo dia, uma ótima semana, que Deus abençoe a sua vida e você possa refletir sobre o que nós lemos e aprendemos. Um grande abraço e até o próximo capítulo.